aquela outra imagem da mulher que saía para a rua trabalhar fora de casa. Nas últimas décadas do século XX, esse era um debate que ainda não estava ultrapassado, por exemplo, na psicologia, cujas teorias mostram uma ênfase enorme no papel da mãe na construção, por exemplo, da personalidade dos filhos e das filhas. Então, o medo do que aconteceria com as crianças quando as mulheres saem de casa era muito grande e, de certa maneira, ainda continua. Às vezes, a gente participa de debates que falam, por exemplo, da questão das drogas, da questão da delinquência juvenil, da questão das crianças que são abandonadas pela negligência familiar, e imediatamente sai à luz a ideia que, se as mulheres estivessem em casa cuidando dos seus filhos e das suas filhas, isso não teria acontecido. Que é um esquecimento histórico, porque isso sempre aconteceu, quer as mulheres estivessem dentro de casa 24 horas, quer elas não estivessem. A questão das relações humanas passa mais pelo afeto do que propriamente pela presença das pessoas nessas relações. O mundo mudou ainda mais na contemporaneidade, mas essas preocupações continuam latentes ou então explícitas mesmo. Hoje, desde crianças, as meninas e as jovens sabem que devem buscar uma profissão. Mas a maioria, ou um elevado número, pelo menos, dessas jovens, ainda continua sonhando em construir uma família a que possam se dedicar. Agora já não é preciso mais casar para ter uma aceitação social, para se encontrar um lugar ao sol. Isso já não é necessário. E a palavra solteirona já não se usa mais com tanta frequência. Mas ainda faz parte dos sonhos de um número muito expressivo de mulheres. A figura do príncipe encantado ainda faz parte, dos anseios femininos. No início de 2000, surgiram alguns trabalhos de conclusão de curso no curso de psicologia com as alunas que estavam se formando em psicologia e em algumas outras profissões, não só humanistas. E a ideia que surgiu, o dado interessante que surgiu, que todas queriam ter uma profissão, inegavelmente. Só que essa profissão era para dar um jeito na vida enquanto elas não formassem a sua família. Depois que a família estivesse formada, a profissão ou iria para segundo plano, ou, se não fosse necessário, ela seria abandonada. Então, vejam vocês que ainda hoje a responsabilidade pela família e aquilo que faria uma mulher feliz, é cuidar da casa, da sua casinha, como ela dizia, do marido, dos filhos, das filhas. Ou seja, que apesar de todas as transformações, isso ainda não mudou muito, pelo menos para um número muito expressivo de mulheres. A vida contemporânea alberga diferentes tipos de sujeitos simultaneamente. Convivem, em certa medida, os três tipos apontados por Silva: o sujeito iluminista, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. O sujeito iluminista era aquele que colocava a razão como centro da sua identidade fixa e imutável. A identidade do sujeito iluminista estava baseada na concepção de pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, consciência e de ação. Isso hoje não encontra muita sustentação nesse nosso mundo pós-moderno. Nós ainda vemos jovens e mesmo pessoas que não são tão jovens assim, buscando certezas e verdades universais em si mesmas,
na educação, no trabalho e no mundo, encontrando pouca ou nenhuma possibilidade de realização. Nas aulas que eu dou na graduação de Psicologia e Psicologia Social, quando eu vou falar da diversidade de psicologias existentes, eu provoco as minhas alunas, os meus alunos, dizendo que a verdade não existe. Bom, eu só não recebo os livros atirados em mim porque, não sei porquê, porque na realidade, pelas caras que as pessoas fazem, parece que eu estou dizendo uma heresia. Lá pelo final do semestre, as pessoas, eu acho que ela quer dizer que as verdades elas são passageiras, elas são fragmentadas, elas vão se construindo na medida que a gente vai conhecendo. Mas a ideia daquela verdade, com V maiúsculo, que os gregos buscavam na Grécia Antiga, ainda permanece por meio da existência de um sujeito iluminista que supostamente não mais existiria. Um segundo tipo, que é o sujeito sociológico, corresponde àquele que, num mundo em constante transformação, ainda acredita em uma essência real de si mesmo, mas em diálogo contínuo com o meio externo e identidades que esses mundos oferecem. Ou seja, existe uma essência, mas essa essência pode se colorir, se transformar, se modificar, dependendo das vivências e das relações que essas pessoas estabelecem na sua vida cotidiana. Bom, já agora o que a nossa contemporaneidade oferece é justamente a falta de certezas, a incrível velocidade da circulação das informações, que propicia uma sobrecarga psicológica, sacudindo o sujeito, o que pode levar a uma perda da estabilidade de seu sentido de si, o que Hall chama de deslocamento dos indivíduos, tanto de seu lugar no mundo social e cultural, quanto de si mesmos. Isso constitui a chamada crise de identidade. Nesse sentido, não podemos mais falar de identidade, mas sim de identidades, que variam em diferentes momentos e podem ser, inclusive, contraditórias do mesmo sujeito. Esse tipo de sujeito pós-moderno não pode ser compreendido por meio de concepções essencialistas. Isso nos leva a pensar a questão da identidade ou identidades de gênero que tem uma relação direta com uma suposta condição feminina ou masculina abstrata, universal, ahistórica e uma essência que definiria e separaria homens e mulheres, traduzida em afirmações do tipo: o homem é tal coisa, ou a mulher é tal coisa. Então, isso nós ainda encontramos, apesar de todas as transformações que as próprias teorias de gênero tiveram e continuam tendo, mas algumas teorias que a gente estuda ainda posicionam o ser humano como tendo uma identidade fixa ou uma essência que, não, mesmo podendo ser transformada pelo seu ambiente, tem uma essência imutável lá no final das contas. Nas palavras de Woodward, esse tipo de representação universal das identidades de gênero são perigosas e apagam a complexidade do real em benefício de esquemas simplistas e restritivos. Isso passa na medida em que, com muitos matizes, ainda permanecem as expectativas essencialistas que levam a esperar coisas diferentes de ambos os sexos. Essas expectativas não levam em consideração questões tais como classe, etnia, idade, nível educacional e todas as outras condições que, junto com o gênero, marcam as identidades, como falou a Luciana na abertura do evento. Muitas dessas teorias não levam nada disso em consideração. Ou seja, para fazer emergir a complexidade da questão,
é necessário considerar esse processo como permanente e inacabado, como enfatiza a Guacira Louro, nossa colega lá no Rio Grande do Sul. As contribuições feministas e os estudos de gênero, que também têm uma história de idas e vindas, têm mostrado os limites das concepções binárias que separam homens e mulheres. Dado que se constroem relacionalmente em constantes disputas de poder, em um mundo de recursos mais bem escassos do que abundantes, pode-se perceber que as mulheres são diferentes entre si, o mesmo passando com os homens. E homens e mulheres se parecem ou se diferenciam dependendo do contexto ou situação que a gente for examinar. Assim, podemos problematizar a ideia de uma identidade padrão e normal para as mulheres e outra identidade padrão e normal para os homens. Esses questionamentos nos permitem estranhar o que é considerado normal ou natural e aquilo que seria contra a natureza ou anormal, em todos os tipos de relações humanas. A partir do complexo mundo contemporâneo, o trabalho aparece como um aspecto fundamental na constituição das identidades. Cada tipo de trabalho, em associação com o gênero e os demais componentes de como nos vemos e de como os demais nos veem, participa de distintas maneiras nesses processos, pela valorização de aspectos como competência, reconhecimento social, independência financeira, dignidade profissional e realização profissional. Aspectos tradicionais e não tradicionais coexistem num processo dinâmico que abarca ao mesmo tempo a permanência e a transformação. Existem, no entanto, algumas constantes. Por exemplo, são as mulheres ainda as principais responsáveis pelo serviço doméstico, tanto como donas de casa como empregadas. Por outro lado, se em outras épocas ser a rainha do lar era um componente positivo das identidades das mulheres, hoje isso não mais acontece em quase todos os cenários. Nas palavras de Georgetânia da Silva Ferreira, no caso da dona de casa, há um processo de desvalorização dessa atividade que sai de uma condição de rainha do lar para apenas do lar, vista socialmente como não trabalho, sinal de fracasso. Não se admite que uma mulher possa sê-lo por opção, até porque, do ponto de vista econômico, ela passa a depender de terceiros, em geral do marido. A mulher como dona de casa é uma identidade rigidamente imposta pela cultura brasileira, mas a deturpação da realidade está justamente em se pensar que essa identidade é natural, ou seja, o espaço doméstico pertence naturalmente à mulher. Essa identidade é uma construção social, mas a sociedade, como um mecanismo ideológico, naturaliza esse processo. Essa naturalização ocorre em certos momentos, utilizando-se de um resultado da história, difundindo a crença de que esse papel sempre foi desempenhado pelas mulheres, ou mesmo é uma atribuição inclusa na sua capacidade de ser mãe. Juntamente com os movimentos sociais e as políticas de identidade, a escola e as transformações dos grandes setores de atividade econômica estiveram os principais fatores que contribuíram para precipitar o declínio do estereótipo de esposa-mãe dona de casa. Agora, o que é valorizado é ser uma profissional de sucesso, uma médica, uma advogada, uma executiva de uma grande empresa. O brilho da carreira profissional às vezes esconde o fato de que uma economia baseada na permanente criação de novas necessidades de consumo exige mais e mais rendimentos na família para dar conta dessas exigências. O trabalho remunerado das mulheres é vital nesse sentido. As mulheres agora podem e devem trabalhar, de preferência em profissões de prestígio, mas ainda permanecem as responsáveis femininas tradicionais,
aguardando por uma divisão equitativa para ambos os sexos. Ou seja, as mulheres foram para o mundo do trabalho fora de casa e os homens não entraram ainda dentro de casa. Claro que eu estou generalizando, e é um pecado, mas se nós vermos como é que a realidade se apresenta, tanto nos números das pesquisas, né, quanto por aquilo que nos cerca, a gente vai ver que quem se sente realmente responsável por aquilo que está acontecendo lá, o cuidado com a casa, com as pessoas da casa, com a família, ainda costumam ser as mulheres, e os homens agora estão ajudando. Bom, aparentemente os números que estão aí por essas pesquisas que eu falei comprovam isso. No entanto, são esses mesmos números que revelam que, embora as mulheres tenham invadido o mercado de trabalho, as escolas e as universidades, ainda existe segregação e uma certa reserva de mercado para homens em algumas profissões e para mulheres em outras. Os números também dizem que se ganha muito mais nas ditas profissões masculinas que nas femininas, principalmente se a pessoa é homem. Parece que as dicotomias resistem à extinção. Paula Viviane Kiss, em um artigo muito interessante publicado em 2010 na revista Estudos Feministas, ela trata desse assunto com detalhes. Na medicina, por exemplo, também aparece uma segregação entre os sexos, delimitada por especialidades que apresentam um espaço maior à presença feminina, e esse é o caso da medicina sanitarista, da pediatria, da dermatologia, hemoterapia, etc., que aparece com 50% de representatividade das mulheres. Por outro lado, nas especialidades cirurgia, cardiologia, medicina esportiva, ortopedia, medicina legal e urologia, de maior prestígio na área, e que possuem melhores remunerações, é menor o percentual de representatividade feminina. Parece que somente 30%. Os estereótipos sociais criados em torno dessas especialidades sinalizam conformações gerais de homens e mulheres na sociedade. A pediatra, segundo essa pesquisadora, é a dona de casa da medicina. Assim, o mito do instinto maternal tornaria a mulher mais calma e propícia à arte do cuidar, logo apta para trabalhar com crianças e com o tratamento de enfermos de doenças crônicas, pacientes que necessitam de um cuidado contínuo e próximo. Na opinião dessa autora, as profissões de maior prestígio são profissões de origem masculina. Então, de certa maneira, se uma mulher está nessas profissões, a gente pode pensar que ela compartilha identidades masculinas ao mesmo tempo em que força transformações nessas áreas de atuação, levando a identidades profissionais diferentes entre os gêneros, até mesmo dentro de uma mesma profissão, como vimos antes no caso da pediatria, por exemplo. Eis novamente a presença de dicotomias. Se a subordinação da mulher ao